Escute Deus. Na palavra que não fala, mas comunica, nos sentidos, no tato, na oração. Use o silêncio. Escutar Deus nos torna mais corajosos, mais firmes na fé e na esperança, porque o deixamos falar. A profissão de fé dos judeus é o chamar. Escuta o Senhor teu Deus, é o único Deus. A mística do ramo contemplativo é de encontrar a plenitude de vida na vida de oração, por todas as pessoas, por toda a humanidade. Uma escolha de vida que é nobre, é grande. A congregação de Nossa Senhora de Sion, que nasceu em meados do século XIX, tem esse caminho. Aqui vocês separaram um lugarzinho, ó, né? É. Às vezes, lá uma vez vem grupo para passar um dia de domingo, né, um dia de retiro, uma coisa, eles aproveitam, tem aqui, tem ali, tem mesa com bancos, eles aproveitam para fazer as refeições aí. A alegria da vocação feminina é seguir a Cristo amparadas por Maria. A filha de Sion, por excelência, renova a caminhada em fraternidade. E são abertas para o mundo também, sim. Elas colocam todas as intenções diante de Deus. No Solitude, elas são chamadas a ser, na congregação, centros de louvor, de intercessão. Elas buscam uma vida simples, pautadas no silêncio, na solidão, no recolhimento, mas sempre com uma lâmpada que arde pela oração. Gente, então, agora a gente vai entrar autorizada pela madre, né? A entrar na clausura. Vamos lá, gente. Então, é claustro, clausura, claustro, a gente chama claustro esse jardim aí. É você se entregar para Nosso Senhor, aqui dentro, realizando as tarefas que tem aqui dentro, vivendo intensamente a sua vida de oração, oração comunitária, oração pessoal pelo mundo. Porque a gente não renega o mundo. Na nossa mentalidade, o mundo não é uma coisa má. Ele foi criado por Deus. Gente, o mundo tem pessoas más, como tem muita pessoa boa no mundo, santa. Muita gente fala assim, as coisas de Deus e as coisas do mundo. Não, a gente certo integra tudo isso e tudo isso a gente traz na oração e coloca diante de Deus. O nosso fundador dizia, toda irmã de Sion tem que ser Marta e Maria. Legal. Ele dizia isso, Legal. muito sério para as irmãs. Um pouco Marta, um pouco Maria. É, toda irmã de Sion tem que ser Marta e Maria, porque sem a oração você pode fazer mundos e fundos, mas não vive uma verdadeira vocação, né? No sentido apostólico, né? A congregação apostólica, nosso ramo apostólico. Mas a vida contemplativa é isso, é você trazer primeiro, como dizia o padre Reinaldo muito bem hoje, do Evangelho, você viver coerentemente a sua vocação, aquilo que é exigência da sua vocação, e na oração apresentar para Nosso Senhor todas essas belezas e mazelas do mundo. Agradecer por aquilo que é bom, aí você soube que tal pessoa, tal grupo lá realizou uma coisa, ai que lindo, meu Deus, agradecer, meu Deus, muito obrigada, né, que tem a luz aí e as mazelas, que não são poucas. Agradecer também. Agradece também e pede para ele também que ilumine aqueles corações, né, então, no meu entender, essa vida contemplativa. Estamos em Curitiba, no convento Solitude.
Antigamente, o local onde é o convento agora se chamava Fazenda Santa Bárbara. Pertencia às famílias Ferreira da Costa e Martins Franco. Parte dessas terras era do pai da irmã Belém. A irmã Belém, desde pequena, gostava de vir aqui para rezar. Sonhava com um lugar de oração. Em 1935, ela partiu para o noviciado no Rio de Janeiro. Nesse tempo, ela descobriu que havia uma casa contemplativa em Sion e que se chamava Convento Solitude. Durante muitos anos, Irmã Belém manifestava a vontade de ter um ramo contemplativo da congregação no Brasil. Mas muitos impedimentos aconteciam, até que em 1950 ela partiu para a França. Lá tinha começado o ramo contemplativo de Sion desde 1926. Em 1957, ela volta da França com o sonho de uma casa contemplativa prestes a se tornar realidade. Apenas precisava de um local. Aqui foi a doação no terreno que é da herança da irmã Maria Belém Franco. A herança dela. É dela. Então, mas como era uma fazenda muito grande, chamada Fazenda Santa Bárbara, é da família Franco e Ferreira da Costa, deixada pelos avós. Então pegava toda, Jardim das Américas, Capão do Embu e tudo, era fazenda. Não é fazenda só capim, só de criação de boi, né, de gado. Aqui? É. Nossa. Aí a irmã Belém, ela era apostólica, mas tinha desejo de vida contemplativa, queria vir para Solitude, como chamava, realidades contemplativas. Aí o pai dela ofereceu um terreno aqui, que era já a herança dela mesmo. Aí dividiu para todo mundo, o dela ficou nessa parte aqui, que é o melhor, mais alto. Os outros ficou mais no banhado. Foi ideia de quem construiu o convento mesmo? Ah, foi a irmã Belém, a irmã Belém mesmo. E uma dos irmãs também de fora, que deu muito apoio, né? Então, queria que as irmãs apostólicas, tinha a provincial, que era daqui de Curitiba, tudo, fez muito apoiou muito para o convento vir para cá. Né? Aí ela tinha um irmão que ainda era engenheiro, então ele cuidou muito da construção aqui, do Dr. Joaquim Martins Franco. Né? Ele supervisionava um pouco. Então, foi assim que foi a fundação aqui. Margarida é a madre superiora local. Vai fazer em 2018 bodas de ouro no convento. Chegou aqui pela primeira vez no dia 6 de agosto de 1965. Foi seduzida pelo Senhor. Gostou tanto que voltou um mês depois e marcou o retorno para iniciar o noviciado para o dia 8 de setembro do mesmo ano. Aquilo me tocou muito fundo, porque eu já tinha um desejo de vida assim contemplativa, mas eu não conhecia nada, não sabia a diferença de uma coisa da outra, tudo para mim era para entregar para Deus e fim, né? E aí eu fiquei sabendo que em Sion tinha uma vida assim, uma recolhida. Aí me bateu, né? Aí eu fui estudar em Petrópolis ainda um pouco, estudei enfermagem, auxiliar de enfermagem. Depois de lá, a irmã superior falou assim, agora eu vou te mandar para Curitiba conhecer a Solitude. A pior coisa que ela fez, mandou conhecer e eu já marquei para ficar. A melhor, na verdade, né, irmã? Foi a melhor coisa que ela fez. A senhora é feliz aqui, né? Eu vejo a senhora sempre sorrindo. Ah, eu, graças a Deus, nunca me arrependi, não. Muito feliz, sim. A vida contemplativa é muito interessante. Significa um coração que escuta, que encontra dentro de si próprio o Cristo, o Criador, Deus. É uma escuta constante da palavra de Deus. A meditação se estabelece no silêncio que escuta. É normal, muitas pessoas falam mesmo que encontram Deus no silêncio. E aí, nessa rotina de silenciar e de escutar, alguns parceiros fundamentais entram em cena. Os pássaros, as flores, o ar, o sol, a lua, a natureza.
A minha primeira vez aqui em Sion foi através do encontro vocacional, através do convite da minha mãe, que ela viu pelo WhatsApp. E daí só que eu tinha uma trave muito grande em relação à vida consagrada e religiosas, né? E daí pude ter essa experiência no encontro vocacional aqui em Sion. O que aconteceu na tua vida que você está falando desse entrave aí? Então, eu tive uma experiência, acho que eu tinha uns 10 anos. Fui participar de um evento lá em Paranaguá e eu tive uma experiência muito ruim com a vida religiosa. Até especificar é muito comprido, mas Sim. Eu sei que eu tive um trauma muito grande e isso me dificultou para eu poder viver, a ter um outro olhar, porque sempre falavam para mim, nossa, você podia ser freira, você tem cara de ser freira, por que você não vai? E eu falava sempre, não quero, não, Deus o livre, não me venha falar com isso, eu ficava com raiva até. Por causa dessa experiência que você teve? Essa experiência negativa que eu tive. E daí foi a partir do dezembro do ano passado que eu tive a oportunidade de participar do encontro vocacional. E daí me abriu os olhos, caiu a venda e me abriu os olhos que não é assim como a experiência negativa que eu tive. Você deixou de generalizar, né? Sim, que não é tudo igual. Tem as congregações diferentes e daí era totalmente diferente a congregação que eu tive a experiência, né? Vamos deixar então o lado negativo de lado, né? Qual que foi a experiência que você teve nesse encontro aqui? Nesse encontro eu pude ter o destrave mesmo, chorei muito. Superou esse trauma? Superei porque Deus me deu essa revelação, não é assim. É algo muito mais bonito, é algo muito mais grande que eu tenho para você. E eu pude sentir isso. E foi muito legal. E daí eu acabei fazendo amizade com as outras meninas também que participaram do encontro. E daí também tenho amizade com as irmãs. Eu venho aqui em Sion, a gente ri com as irmãs, conversa pelo Face com as irmãs, a gente criou um vínculo de amizade mesmo. Andressa está por aqui há mais de 20 anos. Já bem jovem, embora ainda permanecendo jovem, frequentava o convento. Veio para descobrir a própria vocação, para fazer esse discernimento. E encontrou. Não como religiosa, é esposa, mãe, mas encontrou aqui um outro chamado, o de anunciar a beleza da vida contemplativa. E a amizade com essas mulheres criou raízes profundas. É uma árvore dessas bem grandes. Não consigo me desvincular mediante essa proposta tão linda, que é de mostrar ao mundo que existem inúmeras possibilidades vocacionais e que é muito bom também seguir a vida religiosa. Graça que eu tenho relacionada a Sion e ao ramo contemplativo, que é o Solitude, é de ter encontrado os desígnios de Deus, uma missão específica. Eu acho que é uma graça muito grande quando a pessoa encontra o caminho que ela deve seguir dentro da obra de Deus, da igreja. E aqui, além de todo o acolhimento, de uma amizade verdadeira, de um contato mais íntimo com Jesus Cristo, eu encontro um sentido, uma missão para realizar dentro da Igreja de Cristo. Isso me faz muito feliz. Por que você acha que as pessoas são tão felizes aqui, Andressa? Eu acredito que a resposta é realmente a intimidade com Deus, que é permitida dentro deste convento, desses ambientes, né? Hoje, na nossa vida secular, você trabalha muito, você tem menos tempo para conversar com Deus, menos tempo para escutá-lo, né? E aqui você tem esses horários reservados, a adoração ao Santíssimo Sacramento continuamente, né? Tudo isso é o que faz a vida florescer. Então, a alegria tem que vir, né? Quando a sua vida é completa, a alegria vem. Então, a promoção vocacional aqui, ela é específica nisso, em fazer contato com meninas, com jovens que tenham vontade de conhecer e depois elas decidem mais para frente se elas querem me passar um tempo vocacional aqui ou não. E não muito vai ficar uma grande amizade, uma experiência maravilhosa, um contato com pessoas, né, assim, que tem uma espiritualidade forte para conduzir a vida. A prova disso sou eu, né, que conheci tão nova e hoje eu sou mãe, eu sou casada e eu não consigo me desvincular. Elas fazem parte
parte da minha vida e me ensinam muito, me orientam, me aconselham. Então a gente tem os encontros vocacionais, sabe, Valéria? Esse ano o grande chamado é para o encontro de 9 de dezembro, em que a gente tem algumas vagas destinadas para virem aqui, para as meninas virem aqui, pode ser de outras cidades, a gente tem como acolher, como dar o pouso, enfim, para que elas conheçam as irmãs, para que elas conheçam Solitude, conheçam Curitiba, conheçam esse bosque. E daí depois a gente mantém contato, continua tendo os links que são necessários para a gente continuar as partilhas, né? E verificar as vocações. Marcha conduz as filhas de Sion a Jerusalém. Sion é a obra do olhar de Maria. Jerusalém é a obra de seu coração. A vida contemplativa é uma vida de oração perpétua, de produção espiritual e intelectual. A contemplação é simplicidade. Contemplar é despertar, é consciência de que estamos vivos. Conhecemos, não conhecendo. A compreensão se torna complicada para tantos de nós que atropelamos a própria vida. Não paramos para saborear o tesouro que Deus nos deu, a amizade dele. Abdicar de muita coisa é o... Mas isso também não é o mais... Está dentro da vocação. Está dentro da vocação. E depois você chega numa vida contemplativa, se você leva a sério essa vida, você vai se ver frente a frente com Deus e frente a frente consigo. Por mais duro que seja, por mais difícil que seja, o caminho que eu estou atravessando, o caminho que a sociedade está atravessando, se eu seguir a luz, eu devo ter essa fé de que o mal nunca vai vencer. Sempre é o bem, porque Deus é o bem, Deus é amor, Ele ama com ardor, com ciúme, cada um dos filhos dele, e Ele só quer o bem e a paz e a felicidade de cada filho. Se entregou nas mãos dele, confiou nele, o bem vai vencer. É o silêncio, é a maneira que elas vivem, a contemplação da vida de Cristo, que isso é muito bonito. É um sabor muito bom isso. Ele se manifesta a todo momento. E por ter criado esse vínculo com elas, eu sinto Deus aqui. Então, eu tenho muito apoio do pai com a mãe também. E eu sinto que é Deus agindo ali, eles me apoiam. Se quer ir pra lá, vá, minha filha, tudo bem, não tem problema, porque é um lugar que foi construído especificamente para ele, para a contemplação dele, da vida dele. E é maravilhoso. Hoje eu digo que eu sou muito mais forte espiritualmente, depois de toda essa experiência que eu tive. E é crescimento, com certeza é crescimento. Você é uma pessoa mais feliz depois disso? Com certeza! Isso resplandece, isso faz uma diferença. As pessoas veem, nossa, você está tão feliz, o olho brilha. Mas o olho brilha porque a gente tem a graça de Deus. Essa oportunidade de a gente falar de Deus não tem preço, não tem como a gente falar, porque é muito bom. Esse dia um menino da escola falou assim para a professora: ai, eu tô ficando arrepiado, meu coração tá batendo forte. O que é, meu? Eu tô escutando o silêncio. Ó, menino de terceira série. Escutar o silêncio, acho que é uma coisa rara hoje em dia, né, irmã? Um menino desse tamanho. Mas então tem o porquê, né? A gente está aqui. Mas aí a Vanderlei sempre falava, na época da presença santíssima e de Nossa Senhora, que nós temos a devoção, né? Mas é porque é coisa rara, né? Delas uma vez me falou algo que tocou muito meu coração. Ela disse, eu fico pensando em quantas pessoas existem no mundo. Olha que lindo isso. E a minha missão e a minha vocação é rezar por cada uma delas. Entende? Então, a vida é dedicada por nós. Né? Então, elas são felizes no que elas fazem, na escolha que elas fizeram, né? Valéria, eu acredito pessoalmente que uma pessoa só é feliz e só é completa quando ela encontra a sua missão. E quando ela diz o sim a essa missão e ela realiza.
A missão são os desígnios que Deus tem para nós. Se você me falasse hoje realmente para que eu desse uma mensagem para o mundo todo, eu acredito que as pessoas seriam muito mais felizes, muito mais equilibradas se elas seguissem a missão que Deus buscasse, em primeiro lugar, conhecer essa missão, depois colocasse em prática atividades para desempenhar essa missão. Quando você tem uma missão, você se completa na sua essência e você faz as pessoas à sua volta felizes. A maior necessidade que o ser humano tem é a de estar calado diante de Deus, na mente e no coração, porque essa é a linguagem que ele melhor ouve.